Pronto. Então, vamos lá, né? Dar continuidade ao conteúdo. Essa é a nossa segunda aula de revisão. Ontem a gente falou sobre o romantismo, o realismo e o naturalismo no Brasil. Hoje tem muito conteúdo, mas eu não trouxe muita coisa para falar, senão a gente ia passar 5 horas aqui. Então, realmente é o resumo do resumo do resumo, tá bom? Mas caso você tenha alguma dúvida, Vanessa, já que hoje está só você, né? O pessoal resolveu nos abandonar. Você fica à vontade para fazer pergunta ou para digitar no chat, tá certo? Não se intimide, não. Tá bom. Então, vamos lá. Nós vimos, né, o romantismo, o realismo e o naturalismo. E a escola literária que vem em seguida é o parnasianismo. O que foi o parnasianismo, né? Foi um movimento literário que surgiu na mesma época do realismo e do naturalismo, no final do século XIX. De influência e tradição clássica, tem origem na França. Mais uma vez repetindo, já falei para vocês que as escolas literárias elas surgem na França, né? E depois elas aparecem aqui no Brasil. Então, o parnasianismo aconteceu ao mesmo tempo que o realismo e o naturalismo. Então, o contexto histórico da época era o mesmo. Mas, lógico, por ser uma escola literária, por ter uma escola literária diferente, né? Possui as características diferentes e a gente vai já falar sobre essas características. O parnasianismo iniciou com a obra Fanfarras, né, em 1882, de Teófilo Dias. Né, essa obra que inaugura o parnasianismo brasileiro. E o parnasianismo vai até a Semana de Arte Moderna, que ocorre em 1922, que a gente também vai já falar sobre ela, já já. Aí aqui eu coloquei um mapa mental, né, do que foi o parnasianismo. Esse mapa mental tá mais simples do que o do mapa mental do romantismo de ontem. Vamos ver aqui rapidinho, ó. Valorização da forma. Então, o parnasianismo, essa escola literária, é aquela escola. Aqui a gente está falando de poesia, tá certo? Ontem eu falei para vocês na aula que, quando eu fui falar do romantismo no Brasil, eu disse para vocês que a produção literária no romantismo era tanto em prosa quanto em poesia, né? No realismo e no naturalismo não tinha poesia, era só o texto em prosa, era só o romance. Aqui no parnasianismo volta a poesia, né? O poema, que é aquele texto escrito em versos e em estrofes. Então, aqui no parnasianismo volta a poesia. E quando a gente fala em poesia, a gente está falando o quê? Ó, metrificação perfeita, né? A questão das rimas, a preferência por sonetos. Sabe o que é um soneto, Vanessa? Não. Pronto, o soneto é aquele poema que tem 4 versos, né? Os 2 primeiros versos são 4 estrofes, perdão. É aquele poema que tem 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes possuem 4 versos e as 2 últimas estrofes possuem 3 versos. A gente chama de quarteto, 2 quartetos e 2 tercetos. Então, é aquele texto. Eu acho que eu trouxe um exemplo aqui. É aquele poema constituído, formado por 2 quartetos e 2 tercetos. A gente vai já ver um exemplo aqui. Acho que eu trouxe. Então, no parnasianismo tem essa valorização da forma, né? Das rimas, da metrificação. As temáticas aqui, os autores falavam sobre o que na poesia deles? Mitologia grega, descrição de cenas e objetos. São temáticas pobres, a gente não vê muita questão social, que tinha muito lá no realismo, naturalismo, né? Não tem isso aqui, não. O parnasianismo surgiu em oposição ao romantismo, né? Então, lá no romantismo tinha a questão da subjetividade, aqui já é o que? Objetividade, impessoalidade, linguagem rebuscada. Os principais autores do parnasianismo são esses 3 aqui, que até lá no vídeo que eu mandei para vocês, eu chamei de tríade parnasiana, né? Que é o Olavo Bilac, o Raimundo Corrêa e o Alberto de Oliveira. Esses são os 3 principais nomes.
E o parnasianismo ele vai se diferenciar do simbolismo, que é a escola literária que vem depois, que eu vou já falar, por esses motivos aqui, né? O parnasianismo descreve, não sugere, a poesia é lógica, não intuitiva, e não valoriza a musicalidade, porque lá no simbolismo a gente vai ver que a principal característica é a valorização, tem essa questão da musicalidade. Mas a gente chega já lá para não confundir. Tá aqui, eu trouxe um exemplo de um poema. Esse poema, Vanessa, veja aqui, ó. Ele tem 4 estrofes. Cada bloquinho desse é uma estrofe, certo? Ó, uma estrofe, 2, 3, 4. Cada bloquinho desse é uma estrofe. E cada estrofe é formada... Vou passar um carro de som aqui alto. Cada estrofe dessa é formada por versos. As duas primeiras estrofes têm 4 versos. Ó, 1, 2, 3, 4, 4 versos. A segunda estrofe também tem 4 versos. E as duas últimas estrofes têm 3 versos. Quando isso aqui acontece, né, 2 quartetos e 2 tercetos, a gente diz que é um soneto, tá bom? Aí vejam aqui esse poema do Alberto de Oliveira, que se chama Vaso Chinês. Diz o seguinte: estranho mimo aquele vaso. Aqui ele vai descrever um vaso chinês mesmo, certo? Viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la, a arte acaso vendo, sentia um não sei o quê, com aquele chin, de olhos cortados à feição de amêndoa. A gente não entende nada quando a gente lê, né? Mas, de modo geral, aqui ele está descrevendo um vaso mesmo, um jarro. A gente entende como jarro, aqui ele está descrevendo um vaso chinês. E perceba a pobreza temática. Descrever um objeto, nada demais. É uma coisa muito, até para a gente é até besta, né? Nossa, um poema sobre um vaso. Que besteira, né? Mas era o estilo da galera aqui dessa época, né? Dos parnasianos. E tem também a questão das rimas aqui, ó. Viu, rima com luzidio. Perfumado, rima com bordado. Enamorado, rima com lavrado, doentio rima com sombrio. Então perceba que nessa época aqui, os poemas do parnasianismo, os autores eles se preocupavam com as rimas. As rimas aqui são muito presentes, tá bom? É uma característica aqui dos parnasianos, as rimas. Vamos resolver aqui uma questão sobre o parnasianismo. Ó, leia os versos. Esta de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante escopa, um dia, já de aos deuses servi como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que o suspendia. Então, e hora repleta, hora esvaziada, a taça amiga aos dedos teus tinia, todas de rochas pétalas colmada. É um trecho, eu peguei só um trecho de um poema do Alberto de Oliveira. Aí a pergunta é a seguinte: assinale a alternativa que contém características parnasianas presentes no poema. E aí, Vanessa, qual item que você acha que é? A C? Vamos ver se é a C. Ai, Alternativa meu Deus. B. Vamos voltar aqui. Ele quer saber o item que contém as características parnasianas. Vamos avaliar, analisar uma por uma. Ah, busca de inspiração na Grécia clássica, como nostalgia e subjetivismo. O que está errado aqui é o subjetivismo. Porque eu disse nesse instante aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, objetividade, objetivismo e não subjetivismo. O subjetivismo é lá do romantismo, não é do parnasianismo. Então, por isso que o item A está errado. O item B,
Versos impecáveis, isso aqui é ok. Misturando mitologia clássica com sentimentalismo amoroso, não tem nada de sentimentalismo amoroso. O sentimentalismo amoroso é lá no romantismo, né? Os autores aqui do parnasianismo, eles querem descrever objetos. Não tem nada de romântico. Item C, valorização das ideias iluministas e descrição do passado. Também não vai ser isso aqui, vai ser a descrição dos objetos, né? D, descrição minuciosa de um objeto, olha aí, ó, e busca de um tema ligado à Grécia Antiga. Sim, eles tinham essa temática da Grécia Antiga, né? E a questão da descrição de objetos. Então, por isso que o item D é o item correto. Item E, vocabulário pressionista de forte ardor sensual. Não tem nada de sensual nisso aqui que a gente leu, né? Então, o item D é o item correto. Sobre o parnasianismo, alguma dúvida, Vanessa? Porque eu já vou pular para o simbolismo. Pode ir para o simbolismo. Pronto. Então, o que foi o simbolismo? Foi Trata-se de um movimento que surgiu na França, mais uma vez a França, né? Surge na França, depois vem para o Brasil, no final do século XIX, cuja proposta era opor-se às escolas literárias existentes no período, como o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Então, o simbolismo ele veio para se opor a essas três últimas escolas literárias que a gente viu: o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. O simbolismo no Brasil teve seu início em 1893, a partir da iniciativa do escritor Cruz e Souza, ao publicar as obras Missal e Broquéis. Então, Cruz e Souza é o principal nome do simbolismo no Brasil. Essa obra dele, né, essas obras Missal e Broquéis, é o que inaugura o simbolismo aqui no Brasil. As principais características do simbolismo: negação dos valores do realismo e do naturalismo, oposição ao racionalismo e materialismo. Tudo isso aqui, subjetivismo, individualismo e musicalidade. A questão do racionalismo, materialismo, era lá do realismo e do naturalismo, né? Por isso que é oposição ao racionalismo e ao materialismo, porque ele vai contra a esses pensamentos lá daquela época, lá do realismo e do naturalismo. Subjetivismo, individualismo e musicalidade. O subjetivismo é uma característica lá... Olha, alguém pediu para entrar. Olá, Gisele, boa noite. Boa noite. Tudo bem, né? Já estou aqui no simbolismo, tá certo? Certo. Qualquer dúvida, ou fala no microfone ou no chat. Tá bom. O subjetivismo é uma característica lá do romantismo. Então, percebam, gente, que algumas características, elas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Certo? A gente não tem, assim, características fixas em cada escola literária. Possa ser que uma característica esteja em uma escola, suma e depois reapareça em uma outra escola. Subjetivismo, individualismo e musicalidade. A musicalidade é o que vai, é uma característica muito presente nas poesias, né, desse período aqui. O simbolismo também é uma escola literária que vai focar na poesia, tá bom? Poesia, ou seja, os poeminhas lá. Uso de figuras de linguagem, miticismo, fantasia e espiritualismo, temáticas sombrias, misteriosas, religiosas e sensuais, linguagem precisa e vaga, exploração da criatividade e imaginação e aspectos do consciente e do subconsciente. Então, tudo isso aqui é característica do simbolismo. Vamos ver aqui um exemplo de um poema que eu trouxe. Aqui também tem o soneto. Gisele, você que chegou agora, eu expliquei para Vanessa o que é o soneto, porque o soneto ele é muito presente no parnasianismo e no simbolismo. O soneto é aquele poema que se estrutura da seguinte forma: ele é formado por 4 estrofes, cada bloquinho desse é uma estrofe, certo? E as 2 primeiras estrofes são formadas por 4 versos e as 2 últimas são formadas por 3 versos. Quando isso acontece, a gente chama de soneto. Então, soneto é esse poema que se estrutura dessa forma.
2 quartetos e 2 tercetos. Então, tanto no parnasianismo quanto no simbolismo, a gente vai ter a produção da poesia, certo? A produção de poemas. Então, vamos ver aqui rapidinho esse poema do Cruz e Souza, que se chama Dança do Ventre. Só pelo título, você já percebe a questão da musicalidade, que é uma característica que eu falei aqui anteriormente, ó, musicalidade. Diz o seguinte: torva febril, torce colosamente numa espiral de elétricos volteios, na cabeça, nos olhos e nos seios, fluíam-lhes os venenos da serpente. Ah, que agonia tenebrosa e ardente, que convulsões, que lúbricos anseios, quanta volúpia e quantos bombaleios, que brusco e horrível sensualismo quente. Olha aqui uma característica do sensualismo. Eu falei nesse instante aqui, ó. Sensualismo, né? Temáticas que envolvem o sensual. O ventre em pinchos empinava todo como réptil objeto sobre o lodo, espinholando e retorcido em fúria. Era a dança macabra e multiforme de um verme estranho, colossal, enorme, do demônio sangrento da luxúria. Então, aqui, gente, pelo próprio título, né, a dança do ventre, a gente já percebe a questão da musicalidade. Tem também a questão do sensual, que ele coloca aqui no poema dele, né? Então, são algumas das características que a gente consegue perceber aqui no poema do Cruz e Souza. Lógico que ele escreveu muito mais, né? Teriam muitos outros exemplos para trazer, mas como hoje tem muita coisa, eu resolvi trazer só um exemplo de cada. Vamos aqui resolver essa questãozinha. Os autores do simbolismo. Qual o item correto? Vanessa e Gisele. A. Propunha o exercício da subjetividade contra a objetividade, retomando de modo diferente o individualismo romântico. B. Não acreditavam que a realidade era complexa demais para ser aprendida e descrita de maneira objetiva e racional. C. Não cultivavam forma fixa dos sonetos. D. Não apresentavam interesse pelo inconsciente, pelas zonas profundas e desconhecidas da mente humana. Ou item E. Eram positivistas e naturalistas. Essa daqui dá para resolver por eliminação. Qual o item correto? Gisele botou item A. E você, Vanessa? Vanessa? Vamos ver qual é o item. Item A. A Vanessa colocou item C. Vamos ver aqui por que é o item A, gente. O item A diz a questão... propunham o exercício da subjetividade contra a objetividade. Eu acabei de falar nesse instante, né? O subjetivismo. Por que o item B está errado? Não acreditavam que a realidade era complexa demais para ser aprendida e descrita de maneira objetiva e racional. Não. Eles acreditavam sim, né? C. Não cultivavam a forma fixa dos sonetos. A gente acabou de ver o soneto, acabei de falar que o soneto era a forma, né, que os autores escolheram para fazer a poesia deles. D. Não apresentavam interesse pelo inconsciente e pelas zonas profundas. Acabei de falar ali nas características. O que está tornando falso é esse não aqui na frente, né? E eram positivistas e naturalistas? Não, eles eram contra, né? O positivismo e o naturalismo. Alternativa A. Alguma dúvida sobre o simbolismo, gente? Eu posso passar.
Então, vamos aqui, as vanguardas europeias. As vanguardas europeias surgiram como movimentos artísticos que estabeleceram novas referências para o mundo da arte dentro de áreas como a pintura, a literatura, a música, a escultura. Cada vanguarda tem um projeto e características completamente diferentes. O que elas têm em comum? A necessidade de romper drasticamente com o passado e implementar o futuro. Gente, então, as vanguardas europeias, o nome já está dizendo, né? Europeias surgiram, então, lá na Europa e depois, né, vieram aqui para o Brasil. Os escritores brasileiros se inspiraram nas vanguardas europeias para fazer a literatura, para fazer a arte deles, não só a literatura, né? Mas as vanguardas europeias, elas, por isso que é importante a gente conhecer as vanguardas, porque elas influenciaram a arte que vem posteriormente, né? Não só a literatura, mas a pintura, a música, né? A arquitetura. Então, as vanguardas europeias surgiram, né, como movimentos artísticos, não é escola literária. Vanguardas europeias não é escola literária, foi um movimento artístico, tá certo? Aí lá na aula que eu gravei para vocês, eu falei sobre 5 vanguardas europeias, que foi o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Eu até coloquei aqui, mas eu acho que não vai dar para mostrar, vai dar não. Aí eu falei sobre cada uma, né? Não sei se vocês lembram, o dadaísmo que tem até um vaso, vocês lembram? O ser humano não deveria pintar a vida de uma forma simples, reconhecível e linear. Tudo deveria ter uma nova perspectiva. O quanto mais diferente, melhor. Então, a proposta das vanguardas europeias era justamente mostrar o diferente. Era sair da mesmice, era sair daquela coisinha fixa, igual, e mostrar o diferente para a sociedade, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu vou interromper esse compartilhamento aqui e vou compartilhar um outro. Só um momento, deixa eu compartilhar aqui outro. Vocês estão vendo aí o expressionismo? Ó, então, o expressionismo, gente. Figuras deformadas, cores vibrantes e estética do grotesco. Vejam que aqui é uma pintura, uma arte. Quem vê assim pensa, isso aí foi feito por uma criança. O menino pegou um monte de lápis de cor, começou a desenhar isso aí. Mas não, gente. Isso aqui naquela época, até hoje, né? É considerado arte. E um quadrozinho desse é extremamente caro, viu? Muito dinheiro envolvido aqui. Então, vejam como era diferente a produção, a arte naquele tempo, né? Aqui a gente está vendo um exemplo de uma pintura, mas na literatura também foi assim. A busca pelo diferente, né? Aqui é o expressionismo, aí depois a gente tem o futurismo, que a ideia do futurismo era, ele diz aqui, os futuristas cultuavam a velocidade, a máquina, as invenções, glorificando o mundo moderno industrializado e propondo experimentos estéticos que refletiam essa aceleração e dinamismo. Aqui a gente tem até uma obra de arte também, que é o vulto, né, demonstrando aqui a questão da velocidade dos automóveis. Aqui são os vultos. O que posteriormente aconteceu, né? Hoje em dia a gente tem carros extremamente bem mais rápidos e velozes do que antigamente, né?
Então, parecia que eles já previam o futuro, né? Por isso que se chama futurismo. Aí aqui a gente tem o cubismo. O cubismo dá essa ideia de é uma pintura que parece que foi feita em pedaços, né? Parece que o autor ele pegou vários recortes e foi montando a pintura dele. Não sei se vocês conseguem perceber, como se fossem várias figuras geométricas, mas a gente consegue perceber aqui o formato de um violino. Isso é um violino, né, gente? Corrijam aí se eu estiver errada. Acho que é um violino. Então, são várias formas geométricas, mas que formam um desenho. Aí tem o dadaísmo aqui, ó, que é o da privada, né? Um vaso sanitário aqui, que esse artista... Gente, isso aqui é arte, certo? A gente acha que é brincadeira, mas é arte. Teve, sim, a exposição desse vaso naquela época, e isso aqui era considerado arte. Alguns diziam que o artista que queria fazer hora, né? Falando assim numa linguagem bem cearense, né, gente? Fazer hora. Mas isso aqui ele considerava como arte. E tem o surrealismo. Impulsionados pela teoria psicanalítica de Freud, os surrealistas propuseram uma arte que aborda o universo onírico e do inconsciente, abolindo as fronteiras entre o sonho e a realidade, entre a lucidez e o delírio. Essa pintura aqui é do Salvador Dalí. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, mas o Salvador Dalí ele tem a pintura dele é bem assim mesmo. Parece que os objetos estão desmanchando, né? O relógio aqui desmanchando, derretendo, né? Então, essas foram as vanguardas europeias, tá certo? E essas vanguardas, né, elas vão servir de inspiração para a produção literária que vai vir posteriormente. Deixa eu voltar aqui para o outro slide. Vamos aqui para a perguntinha 3. Assinale a opção em que todos os movimentos artísticos listados façam parte da vanguarda europeia. Muito fácil, gente. Essa daqui foi só para ver se vocês estavam prestando atenção mesmo. Qual é o item? Olha o Reginaldo. Reginaldo. Olá, Reginaldo, boa noite. Tá me ouvindo? Ok. Já estamos na metade da aula, tá certo, Reginaldo? Hoje tem muita coisa, eu estou acelerando um pouquinho para não ficar muito extensa a aula. Meninas, e aí, qual é o item, hein? Acabei de falar, gente, nesse instante. A Gisele disse que o item é... Cadê a Vanessa? Vamos ver. A Vanessa colocou item E. Vamos ver aqui qual é a resposta. Item D, gente. Por que o item E está errado? Vamos voltar aqui. Gente, o romantismo, o realismo são vanguardas europeias? Não são vanguardas europeias, são escolas literárias, certo? A gente estudou elas ontem. Ele quer saber quais são as 5 vanguardas europeias que eu acabei de falar para vocês. Qual é o item? É o D, né? Surrealismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo e futurismo. Item D, tá certo? Gente, o pré-modernismo. O que foi o pré-modernismo?
Foi um período de transição no universo artístico, principalmente entre os anos de 1902 e 1922. Houve uma produção literária que não correspondia às escolas do realismo, do naturalismo, do simbolismo ou do parnasianismo, tendências estéticas ainda correntes na época. O que se entende por pré-modernismo é uma confluência de diversas produções que misturam tendências literárias diferentes. Então, aqui no pré-modernismo, a gente vai ter essa mistura, né, de várias tendências literárias, tá bom? Alguns não, na verdade, o pré-modernismo ele não é considerado uma escola literária justamente porque não é algo fixo, né? A gente vai ver aqui uma mistura de várias tendências literárias, né? Várias produções diferentes. Então, por isso a gente não considera uma escola literária. As características do pré-modernismo: a ruptura com o academicismo, ruptura com o passado e a linguagem parnasiana, a linguagem coloquial simples, diferente aqui do parnasianismo, que tinha a questão da valorização da forma, né, da língua portuguesa, da gramática. Aqui no pré-modernismo a gente já vai ver uma linguagem mais simples, mais fácil de entender, né? Uma linguagem coloquial. Linguagem coloquial é uma linguagem do dia a dia. Exposição da realidade social brasileira, regionalismo e nacionalismo, marginalidade das personagens, o sertanejo, o caipira, o mulato. Então, a gente vai ver algumas produções em que os personagens principais ou vão ser sertanejos, ou vão ser caipiras, ou vão ser mulatos, né? Esses personagens aqui são bem presentes nas obras desse período. E a gente tem como temas fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Os escritores e as obras mais significativas desse período são Euclides da Cunha, com a obra Os Sertões, o Graça Aranha, com a obra Canaã, o Lima Barreto, com a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, e Monteiro Lobato, com a obra Urupês. Aqui no pré-modernismo, já volta o texto em prosa. No parnasianismo e no simbolismo era poesia. Aqui no pré-modernismo já volta o romance, que é o gênero literário que tem personagens, que é uma história longa, certo? Então, aqui a gente tem a produção em prosa, tá bom? O Monteiro Lobato, acredito que vocês conhecem, né, por conta do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas a principal obra, a gente conhece o Monteiro Lobato, na verdade, pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mas a principal obra dele é Urupês, tá certo? Aí aqui, gente, eu trouxe um trechinho do livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é um clássico da literatura brasileira. E o Euclides da Cunha, ele era jornalista, e Os Sertões, ele vai, nessa história, né, Os Sertões, ele vai descrever a Guerra de Canudos, que aconteceu lá no interior da Bahia. E como ele era jornalista, ele foi investigar o caso lá, né, na guerra e tudo, e ele acabou escrevendo Os Sertões, em que ele descreve com muita, como é que eu posso dizer? Com muita verdade o que estava acontecendo naquela época, tá certo? Então, nessa passagem aqui, ele diz o seguinte: ao passo que a caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente, e não o atrai, repulsa-o com folhas urticantes, com um espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado, árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso de tortura da flora agonizante. Eu disse que era uma linguagem mais fácil, né? Gente, mas para o pessoal daquela época era mais fácil. Talvez hoje a gente sinta um pouquinho de dificuldade de entender, porque tem umas palavras que a gente não usa no dia a dia, né?
Mas, basicamente, esse trecho está falando do quê, meu povo? Da caatinga. O Nordeste sofre muito com a questão da seca, né, gente? Então, aqui, o Euclides da Cunha, ele está descrevendo a questão da seca que ele presenciou lá na Bahia, né, nesse interior da Bahia, quando ele vai falar aqui, ó, galhos secos, né, revoltos, entrecruzados. Então, aqui ele está retratando a seca daquela época, tá certo? Essa perguntinha aqui, gente, sobre o pré-modernismo. São características do pré-modernismo. Tem 2 itens, eu acho, aqui, que são corretos. Quais são os 2? São características do pré-modernismo. Vamos lá, galerinha. Tem dois itens corretos aqui nessa questão. São características do pré-modernismo. A Vanessa colocou item B. São 2 itens, Vanessa. Item B e qual? Gisele colocou item A. São 2 itens, gente. Reginaldo tá aí. Vamos ver aqui quais são os 2 itens. Item B e D. Riqueza em detalhes e pelo exagero. Não, os detalhes aqui é uma característica lá do... O Reginaldo colocou B e A, né? Os detalhes, gente, é característica lá do parnasianismo, certo? Linguagem coloquial, ok, acabei de falar, né? Falei nesse instante para vocês, a linguagem coloquial. Mesmo a gente achando um pouco difícil de entender, né? Mas o pessoal da época, eles conseguiam compreender. C, exaltação da natureza. Isso aqui é lá do romantismo, meu povo. Falei ontem, exaltação da natureza, a primeira geração do romantismo. D, marginalidade dos personagens. Eu mostrei nesse instante aqui, ó. Características, ó. Marginalidade dos personagens, né? O sertanejo, o caipira, o mulato. Nacionalismo e indianismo. Nacionalismo e indianismo também é lá da primeira geração do romantismo. Tá certo? Então, os itens corretos são B e D. Semana de Arte Moderna. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Aqui é só um resumo do resumo, tá, gente? Porque se eu fosse falar sobre tudo isso, a gente ia passar 5 horas. É o resumo do resumo do resumo. É só mesmo para a gente concluir a disciplina. A Semana de Arte Moderna. Vamos ver aqui o que foi a Semana de Arte Moderna. Foi a Semana do Barraco, né? Que, na verdade, a gente fala que é semana... Gente, aqui na minha rua tá uma zoada. Você não tem noção. Eu não sei se dá para ouvir daí. Eu acho que dá para ouvir, né? É carro passando, menino. É som ligado. Olha, eu vou te dizer, viu? A gente chama de Semana de Arte Moderna, mas eu não sei se vocês lembram. Eu falei lá no vídeo dessa aula que, na verdade, foram 3 dias de evento, né? Durou do dia 13 ao dia 18, em fevereiro de 1922. Inclusive, a gente vai fazer 100 anos da Semana de Arte Moderna, mês que vem, né?
Dia 13 de fevereiro faz aí 100 anos da Semana de Arte Moderna. E eu estava até lendo aqui, antes de começar a aula, que vai ter, parece que o Teatro Municipal, que é onde foi realizada a Semana de Arte Moderna, em 1922, parece que vai ter um evento lá este ano, em fevereiro, para comemorar justamente o centenário da Semana de Arte Moderna, porque foi um acontecimento que realmente marcou muito a literatura brasileira, né? Gente, agora tem um carro de som aqui na minha rua truando, não sei se vocês estão ouvindo, mas vai dar certo, viu? A gente vai terminar essa aula. Então, gente, a Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo, tá certo? Entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna foi um divisor de águas na cultura nacional. Então, gente, teve muito barraco, teve muita coisa aconteceu nesses 3 dias. E foi a Semana de Arte Moderna, ela vem antes do modernismo, né? Na verdade, o modernismo se inicia com a Semana de Arte Moderna, e o modernismo é a nossa última escola literária que a gente vai já ver. Começava uma busca incessante pela construção de uma identidade genuinamente nacional, distante dos moldes europeus que pouco representavam o povo brasileiro. Toda escola literária, eu falei para vocês que surge lá na Europa e depois vem para o Brasil, né? Aqui, gente, com a Semana de Arte Moderna, os autores, os artistas, porque não tinha só escritor nesse evento, não. Tinha pintor, tinha artista plástico, tinha músico, né? A arte em geral. Os artistas que participaram da Semana de Arte Moderna disseram assim, a gente tem que fazer algo que seja a cara do povo brasileiro, a gente não pode estar imitando o europeu, né? A arte lá da Europa, a gente tem que fazer algo que seja nosso. Então, vamos revolucionar. E foi o que aconteceu, né? A Semana de Arte Moderna foi uma revolução aí na arte no geral, não só na literatura, mas na música, na pintura, tá certo? As principais características, gente, desse momento: utilização de uma linguagem coloquial e vulgar, buscando a aproximação da linguagem oral, abandono do formalismo nas composições, rompimento com os padrões tradicionais da academia, crítica à estética literária parnasiana, valorização da identidade nacional com temáticas nacionalistas e abordagem da realidade cotidiana brasileira. Aqui a questão das temáticas nacionalistas é justamente porque os autores querem retratar a realidade do cotidiano brasileiro, que de fato acontece no dia a dia das pessoas, né, da sociedade. Liberdade de expressão, inspiração em vanguardas europeias como futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo. Por isso que é importante a gente entender, né, o que foram as vanguardas europeias, porque os autores eles vão se inspirar nas vanguardas, tá certo? As vanguardas surgiram como inspiração. As vanguardas não foram todas aqueles movimentos assim bem diferentões que eu mostrei para vocês nesse instante. Então, os artistas dessa época que eles se inspiraram nas vanguardas, né? Queriam fazer algo diferente de tudo que já tinha sido produzido no Brasil de arte. E, por fim, aqui, experiências estéticas. Aí a gente tem uma galera, gente, é uma galera mesmo que participa da Semana de Arte Moderna, é muita gente. Aqui eu coloquei só alguns, né? Aqui a gente tem a Anita Malfatti, que é uma pintora, né? Que faz uma desenhista, pintora, enfim. O Oswald de Andrade, que é escritor, né? O Oswald de Andrade também, que é escritor, o Graça Aranha. Então, esses aqui são alguns dos principais nomes, né? De artistas da Semana de Arte Moderna, mas tem muitos outros, tá bom? É uma galera aqui que faz parte desse acontecimento. Uma perguntinha aqui sobre a Semana de Arte Moderna. Ele quer saber o que é errado. Qual é o item que está errado, gente? Sobre a Semana de Arte Moderna, é incorreto afirmar que
Qual é o item? Qual é o item? A Gisele colocou item C. Ele quer o item incorreto, tá certo? Vamos ver aqui qual é o item. Item D. Vamos ver aqui qual é o item D. Foi precursora do realismo. Gente, o Reginaldo colocou item C também. Precursor é o que vem antes. Não veio antes do realismo, né? Veio depois do realismo. Esse item é o item errado. Certo? O item A. Tem em Mário de Andrade um de seus maiores representantes. Sim, Mário de Andrade é um dos principais representantes. B. Ocorreu em São Paulo, acabei de falar, né? Em 1922. C. Foi ao mesmo tempo o ponto de encontro das várias tendências modernas que desde a Primeira Guerra vinham se firmando. Sim, né? E o item E também está correto. A semana permitiu a consolidação de grupos, a publicação de livros, revistas e manifestos sobre a arte em geral. Sim, sim. Item D é o item incorreto. Gente, por fim, o modernismo, né? Aí agora a gente volta para as escolas literárias. A gente deu uma pausa, né, nas escolas. A gente viu as vanguardas europeias, que eu disse para vocês que não é escola literária. Depois a gente viu o pré-modernismo, que também não é escola literária. A gente viu a Semana de Arte Moderna, que foi um acontecimento, né, um acontecimento que durou 3 dias, lá em São Paulo, mais especificamente no Teatro Municipal de São Paulo. E o modernismo, ele se inicia com a Semana de Arte Moderna. Né? Eu coloquei aqui, ó, o modernismo brasileiro teve seu início oficial na Semana de Arte Moderna e teve como objetivo romper com o tradicionalismo e se livrar dos paradigmas e das regras sobre como fazer arte que prevaleciam no momento. Lá no parnasianismo e no simbolismo, os autores, os escritores, eles seguiam a questão da poesia, do poema, era as rimas, as palavras perfeitas, era tudo muito bonitinho, muito organizadinho. O modernismo veio para romper isso. Aqui no modernismo tem tanto produção em prosa quanto em poesia, tá certo? Mas a prosa ainda bate aqui com mais força, com mais intensidade. A gente tem mais produção de romances, né, do que de poemas, mas também o poema ele faz parte aqui do modernismo. Então, a ideia dos modernistas era justamente sair daquele texto, né, rimado, daquela coisa muito bonitinha, muito organizadinha, e fazer algo diferente. O modernismo no Brasil se dividiu em 3 fases. Isso daqui é muito parecido com o romantismo, né? O romantismo teve 3 gerações. Aqui no modernismo a gente também vai ver que se dividiu em 3 fases. Cada uma das gerações modernistas apresenta características distintas, mas que se complementam em sua essência. A primeira geração, gente, que vai de 1922 até 1930, é conhecida como fase heróica. Essa fase foi a mais radical do movimento. Foi a mais radical porque os autores estavam ali a todo vapor, né? Tinha acabado de terminar a Semana de Arte Moderna, estava todo mundo com o sangue pegando fogo, querendo fazer a revolução. Então, por isso que a primeira geração foi a geração a mais radical, né? Porque os artistas estavam ali doidos para fazer o diferente, estavam ali com
com vontade mesmo de fazer acontecer. Sobretudo por artistas rebeldes, ó. A galera vida louca aqui, viu? O objetivo dos modernistas dessa fase era mostrar que não queriam nada do que já havia sido feito. Ó, gente, o que eu acabei de falar, eles não queriam que produzir, né, tanto na literatura como na pintura, na música, enfim, o que já tinha sido feito. Eles queriam fazer algo diferente. Com um caráter essencialmente destruidor, essa geração buscava o moderno, o polêmico, o original e o nacionalismo. Em uma tentativa de representar o cotidiano das pessoas, da sociedade brasileira. Dessa fase destacam-se Oswald de Andrade e Mário de Andrade. A segunda geração, gente, vai de 1930 a 1945. Ela dura um pouquinho mais, né? Dura aqui 15 anos. Essa segunda geração, gente, ela foi marcada pela prosa. Ó, acabei de falar a prosa, né? A prosa de ficção e predominância de temáticas nacionalistas e regionalistas. Então, os escritores dessa época, eles escreviam, às vezes, das cidades em que eles moravam, né? Após o rompimento com as tradições e o experimento das novas formas de fazer arte, os modernistas passaram a apresentar engajamento com as questões sociais. Nesse período, os destaques foram Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz, ela é cearense, né? Acredito que você já tenha ouvido falar na Raquel de Queiroz. Ela é cearense, acho que ela nasceu em Quixadá. Eu sei que tem um museu lá da Raquel de Queiroz, tem uma estátua da Raquel, inclusive quando eu fui em Quixadá eu tirei uma foto lá. O Jorge Amado, Graciliano Ramos, o Érico Veríssimo, o José Lins do Rego, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes também, ele é um escritor que eu acredito que vocês já ouviram falar, né? O Vinícius escreveu poesia também, o Vinícius escreveu letra de música, né? Ele compôs música, ele fez muita coisa, o Vinícius de Moraes. E a terceira geração, gente, ela vai de 1945 até 1960. É a chamada geração de 45, né? Alguns estudiosos consideram os artistas dessa fase como pós-modernistas, uma vez que se opuseram às conquistas e inovações modernistas de 22, abandonando a liberdade formal modernista para buscar uma poesia mais equilibrada. A terceira geração do modernismo no Brasil apresenta nomes como João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes também, né? Clarice Lispector e Guimarães Rosa. A Clarice Lispector é outra escritora que eu acredito que vocês também já tenham ouvido falar muito. Gente, percebam que aqui tem pouca mulher, né? Pouca mulher. A gente vê a Raquel de Queiroz, a Cecília Meirelles, a Clarice Lispector, mas a grande maioria aqui é formada por homens, né? Até existiam, né, outras mulheres que publicavam, que escreviam naquela época, mas que não eram muito reconhecidas, né? Perguntinha aqui sobre o modernismo. A poesia modernista da primeira geração caracteriza-se formalmente pelo predomínio de... Qual é o item, gente? Vou fazer junto com você essa daqui. Ó, a poesia modernista da primeira geração caracteriza-se formalmente pelo predomínio de... Ele quer saber da primeira geração. A. Versos regulares, metrificados e sem rima. Não. B. Versos brancos, sem metrificação regular, com estrofes. Também não. C. Versos livres, sem metrificação regular e sem rima. Sim. Versos brancos, gente, são versos sem rima, certo? E os versos livres são versos sem metrificação. Então, o item C aqui está correto. Ó, versos livres, sem metrificação regular e sem rima. O sem rima aqui seria, no caso, os versos brancos, né? D, versos regulares, metrificados e com rima, não.
Item E, versos irregulares com rima e preferência pelo soneto. O soneto é lá do simbolismo e do parnasianismo, né? Deixa eu ver aqui se é o item C mesmo. Item C. Gente, então é isso. Alguém tem alguma dúvida? A Gisele saiu, né? Tá só a Vanessa e o Reginaldo. Alguma dúvida? Gente, eu sei que é muita informação. É muita informação. E para não ficar uma aula muito extensa e cansativa, eu tentei trazer só o resumo mesmo, até porque isso aqui eu já gravei as aulas e vocês já assistiram, né? Mas alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu, que ficou confuso? Esse é o momento. Alguém? Eu vou parar a gravação aqui